Temos alguma criança? Quem aí, cara? Glória a Deus. Abra a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4. Hoje é o último dia da campanha, nós estamos fazendo a oração. Hoje nós vamos ungir todos aqueles que trabalham no ministério. Vamos, como diz a palavra de Deus aqui, amanteigados. Vocês tomaram banho de óleo uma vez, não? Trouxeram sabonete aí, não? Hã? Sabonete tem que ser de glicerina. É? Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. Acho que estou esquecendo de alguma coisa. Não. Ainda não. Glória a Deus. 1 Timóteo 4, verso 6 diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Glória a Deus. Fecha a palavra de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor a sua palavra que nós acabamos de ler, e que através da palavra o Senhor garante que nós, ouvindo a palavra, nós teremos mais fé. Por isso, Pai, acrescente em nós a porção dobrada da fé que o Senhor tem para nós, para que nós sejamos cada vez mais valentes diante do Senhor, para que tudo que possa realmente tentar contra nós seja derrotado pelo poder do Senhor, e que as nossas vidas sejam sempre entregues a Ti, e que o Senhor possa nos capacitar, fazendo-nos cada vez mais vitoriosos nesse mundo. Diminua, Pai, a mim, e faça com que o Seu Evangelho cresça, para que a Sua palavra possa edificar a vida minha e a de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Se puder, glória a Deus, em nome dele. Glória a Deus. E na palavra de Timóteo, Paulo fala de Timóteo, ele nos dá uma mensagem. Se você puder, na sua casa, depois meditar no livro de Timóteo, ele nos traz grandes razões por que nós estamos aqui, por que nós precisamos estar e o que devemos fazer. É um grande ensinamento que tem nos livros de Timóteo. E cada vez mais meditando a ele, quando você medita nele, você começa a ter a profundidade da palavra de Deus na vida. E essa profundidade é o que traz realmente a nossa fé que nos salva. Não é uma fé somente por ter a fé. É uma verdade, uma semente que é criada dentro de nós através da meditação, que nos faz realmente vitoriosos na palavra de Deus. E cada um de nós somos aquilo que o Senhor quer que sejamos, ministros da palavra de Deus. Que nós sejamos verdadeiros discípulos e sacerdotes, como Paulo foi, assim, do nosso Senhor Jesus. Porque Jesus nos fala a todo momento através das suas palavras, aonde essa palavra é inspirada pelo Espírito Santo e deixada para nós até hoje, para nós meditarmos e entendermos como devemos fazer e como devemos praticar a vida, os ensinamentos que nos corrigem e que nos exorta a ser melhores. E quando a palavra de Deus nos traz essa mensagem, que Paulo fala, propondo estas coisas aos irmãos, a todos nós, será bom ministro de Jesus Cristo.
criado com palavras da fé e da boa doutrina que tem seguidos. Às vezes nós começamos a perceber assim, que às vezes nosso dia parece atribulado cada vez mais. Isso é uma promessa da palavra de Deus, que nós teríamos tribulações, mas Jesus garante que nós venceríamos esse mundo, que nós seremos vencedores. Nós não somos deixados prisioneiros desse mundo, porque a palavra também nos informa e nos dá a certeza que nós somos forasteiros, nós estamos de passagem por aqui, porque a nossa vida não é aqui, a nossa vida eterna não é aqui, porque quando nós começamos a ter, criando em nossas vidas a palavra de Deus, fazendo com que dentro de nós seja realmente multiplicada a graça do Senhor em nossas vidas, nós começamos a participar das coisas do mundo como se elas não existissem, porque os nossos olhos estão olhando para o céu. Nós vivemos entre os lobos, mas não praticamos as coisas do lobo. Nós praticamos as coisas dos céus. E as coisas dos céus só nós conseguimos entender quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, aonde a palavra de Deus entra em nossas vidas e o Senhor sonda aquilo que nós estamos fazendo, como diz em Salmo, Ele sonda os nossos corações para nos corrigir através da palavra. E todas as vezes que nós não lemos a palavra de Deus, que nós não meditamos a palavra de Deus, o que mais entra em nossas vidas são as palavras que o mundo tem para nós. E você já percebeu que quando você está na sua casa, você está muito bem na sua casa, aí você começa a ver uma reportagem de assassinato, começa a ver, que é o que mais tem hoje, né? Começa a ver essas reportagens diabólicas de pessoas matando, de pessoas, um pai, filho, pai, mulher. Nós começamos a ficar mais deprimidos se nós começamos a participar daquilo que nós estamos vendo. Por isso que o Senhor fala que os nossos olhos é a candeia do nosso coração, aquilo que ilumina a nossa vida. Por isso que nós precisamos prestar atenção no que nós estamos vendo. Aí Paulo diz assim: tudo é lícito, tudo nós podemos fazer, tudo, mas nem tudo te convém fazer. Porque às vezes nós começamos a praticar muito o mundo achando que somos super-heróis cristãos, que não vamos ser simplesmente corroídos pelas coisas que o mundo tem para nós. Querido, às vezes nós estamos muito mais com o pé no mundo do que com o pé no Evangelho. Às vezes nos parecemos cristãos, mas não somos cristãos. Às vezes nossa grande admiração está no mundo e não está em Cristo. Nós não estamos, às vezes estamos admirando. Eu escutava há algum tempo atrás as pessoas falando assim: viu? Mas você viu esse Eike Batista? Um milionário que ficou. Ele é muito competente, ele é muito isso, muito aquilo. Mas se não tem Deus, as coisas começam a minguar, até não ficar mais de uma maneira que é possível ficar. Às vezes os homens estão simplesmente focando nos homens, estão focando nas coisas dos homens, mas não estão focando em Cristo. Não está sendo o espelho Jesus Cristo, não está sendo o homem olhando o seu Criador, olhando aquele realmente que pode nos mostrar algo diferente. Por isso que a palavra de Deus diz para nós aqui, mas rejeita a fábula profana. Querido, hoje em dia, o que mais tem na televisão e tem mais por aí são fábulas profanas. São pessoas, até nem em igreja, pode até colocar junto, mas as pessoas achando-se que sabem tanto da Bíblia, começam a trazer umas fábulas, umas histórias, alguns contos da carochinha da Bíblia que não existem, profetizando, dando as profetadas.
para as pessoas, e as pessoas acabam acreditando nas profetadas que muitos dizem por aí. Muitos chegam e começam a falar coisas que não existem na palavra de Deus, coisas que realmente não edificam a vida de ninguém, não traz paz, às vezes traz realmente dor e aflição. Há muitas pessoas propagando dor e aflição, propagando maus tratos, propagando coisas erradas, e nós encontramos isso em todas as esquinas. Nós encontramos esse tipo de circunstância em todo lugar, tentando pessoas nos deixarem reféns dessas fábulas amaldiçoadas que as pessoas começam a dizer para os outros. Porque nós, se não estamos sendo capacitados pela palavra de Deus, aonde justamente diz isso, a palavra aqui, exercita a ti mesmo em piedade. Porque muitos estão tão cheios de si, que estão achando que podem dominar a outra pessoa, e que estão enraizando vontades das pessoas em outras pessoas, e as pessoas começam a simplesmente a fazer aquilo que os outros fazem. Muitas pessoas hoje, nós vemos aí dentro do trabalho profissional que nós temos, pessoas sendo manipuladas por outras para poderem fazer outra circunstância. Pessoas que não são mais elas, que não são mais as pessoas que gostariam de ser. São pessoas manipuladas a serem profissionais robôs, mas não são profissionais. Não são pessoas que de dentro sai aquela explosão, aquela vontade de querer ser. Porque hoje as pessoas procuram pelo lado capitalista. Muitos jovens chegam por aí e falam assim: mas qual profissão está dando mais dinheiro hoje? Ser médico? Ser engenheiro? Ser tratorista? Nós vimos aí uma reportagem em uma cidade, sexta-feira, passou acho que no Globo Repórter, uma cidade que planta dinheiro e nasce dinheiro, onde a cidade tem uma cidade de acho que 30 mil habitantes, em Santa Catarina. A plantação manda na cidade, o que planta, nasce e eles frustificam. E às vezes as pessoas ficam procurando simplesmente aquilo que vai atrair um bem material para a vida, mas não procuram um bem espiritual, aquilo que se sente bem em fazer, aquilo que às vezes não é tão gratificante financeiramente, mas é gratificante pessoal, a pessoa ter paz por fazer aquilo que gosta. E às vezes dentro do Evangelho, as pessoas não estão gostando do Evangelho, não estão gostando de Jesus Cristo, não estão gostando da doutrina, a sã doutrina de Cristo, e começam a manipular ela para poder tentar trazer ela a mais perto das vontades de homens, trazendo aquilo que está escrito perto de desejos humanos. E a palavra de Deus nos garante que ela não veio para simplesmente livrar-nos de circunstâncias que traz realmente dor. Quando nós passamos alguma dor, passamos algum sofrimento, passamos algumas coisas, é nós que devemos mudar perante o Evangelho. O Evangelho não traz dor, não traz peso, não traz angústia na pessoa. O Evangelho traz paz, traz harmonia, traz conserto na vida. Às vezes as pessoas falam assim: mas não posso fazer isso, a vida inteira eu fiz isso, e a palavra de Deus está pedindo para a gente fazer ao contrário. Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso eu vou ficar muito triste. Querido, às vezes a verdade, ela dói tanto em nossas vidas, mas tudo que a palavra de Deus nos exercita a fazer é para nós sermos santos, melhores. Porque quando a palavra contraria o nosso desejo, é que nós estamos enraizados no mundo, querido. Nós estamos com grandes raízes colocadas no mundo e não queremos largar disso. E quando a palavra do Senhor diz aqui, porque o exercício corporal para pouco se aproveita. O que o Paulo está falando aqui? Às vezes os exercícios corporais que nós fazemos,
de andar, de correr, de fazer todo tipo de coisa que achamos que faz bem para nós, não traz a piedade do Senhor. A gente alimenta a carne, alimenta os nossos desejos, alimenta aquilo que nós precisamos, mas não alimentamos a verdade de Cristo em nossas vidas. Aí eu falo assim: diante de tudo que nós passamos, o Evangelho diz, vê lá em Timóteo também que eu estava lendo, 2 Timóteo, ele diz lá no capítulo 1, no verso 8: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou como uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. O que ele está falando aqui? Que às vezes as pessoas começam a preservar a vida do Evangelho e acham muito difícil seguir o Evangelho. Mas o exercício que nós fazemos de sobreviver, às vezes é muito maior do que obedecer. E quando nós começamos a obedecer, nós começamos a ter vitórias, começamos a ter alegrias, começamos a ter prazer na vida. Para muitos, e eu já vi isso, até tem um pastor, esses dias eu estava conversando com ele, veio de São Bernardo do Campo, estava numa carreira profissional em ascensão, e simplesmente o Senhor falou para ele: para de trabalhar e vai pregar. Aí ele saiu de São José dos Campos e veio para Sorocaba, porque o Senhor pediu para ele vir aqui. Até ele estava na igreja do pastor lá, e o pastor estava ajudando ele em algumas coisas. Às vezes, aquilo que parecia para nós uma grandiosidade de viver, de ganhar dinheiro com aquilo que nós estamos fazendo, não é aquilo que agrada a Deus. Mas sabe que nós podemos fazer coisas maiores na mão do Senhor. E quando o Evangelho fala para nós não exercitarmos mais a nossa carne, sim termos piedade, é para nós podermos suprir a necessidade das pessoas que estão precisando de Cristo. Porque nós precisamos ter piedade das pessoas que estão precisando de Cristo. Não exercitar a nossa vida de uma maneira tamanha que nós devemos, cada vez mais nós nos desgastamos. E quando a palavra pede para nós sermos bons ministros de Cristo, o que nós lembramos? Ser ministro de Cristo, de ser pregadores da palavra de Deus, de fazerem o bem, de trazerem realmente as coisas boas do reino de Deus à mostra das pessoas. Para isso o Senhor pede para aqueles que querem realmente fazer parte do reino de Deus, para aqueles que querem trabalhar a obra de Deus, para aqueles que querem servir. Tem regras, tem condições para poder estar realmente em direção ao Senhor. A palavra de Deus, mais para frente, depois se você seguir lá no livro de Timóteo, ele fala a grande coisa: ser o exemplo. Ele diz lá em 4:12, ele diz: ser o exemplo. Porque nós precisamos ser o exemplo. E para nós podermos estar trabalhando com o Senhor, nós precisamos ser exemplo em tudo. Em tudo nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos ser exemplo dentro de nossa casa, precisamos ser exemplo de pai, de mãe, precisamos ser exemplos de filhos, precisamos ser exemplo de profissionais, precisamos ser exemplo de trabalhadores, e precisamos estar sempre sendo colocados irrepreensíveis. Porque para nós podermos ter a ligação com o Senhor, nós precisamos ter o padrão de Cristo. Se nós não tivermos o padrão de Cristo, nós começamos a não ser igual a Cristo, a não ter a mesma valentia que Cristo teve. Aí esses dias veio na minha mente, assim, até escutei uma pessoa falar, e veio realmente justamente essa palavra, querido, porque todos nós,
Às vezes as pessoas falam assim, como vi lá, das aflições do Evangelho, lá em Timóteo, segundo Timóteo fala. Às vezes as pessoas falam, trabalhar para Cristo, mas muitas coisas você tem que tirar da sua vida. Se você quer servir o reino de Deus, muitas coisas você tem que se inclinar ao reino, não ao mundo. Você tem que se inclinar às coisas de Deus, não às coisas do mundo. A ser realmente obediente em tudo da palavra de Deus. Porque, queridos, quando nós sabemos que temos tudo por fazer para Deus, não importa. Aquilo que realmente a palavra de Deus fala é o que nós devemos fazer. E se nós estamos buscando cada vez mais o reino de Deus, estar junto com o Senhor, nós precisamos se inclinar a Cristo, a fazer exatamente o que Ele pede. E qual é o primeiro mandamento que Ele pede? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí nós começamos a ver a circunstância que a palavra nos diz. Nós estamos buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu busco do meu jeito. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. É do jeito que Deus quer, não é do jeito que nós queremos. Quando nós começamos a fazer aquilo que Deus quer que seja feito, não importa aquilo que vai acontecer por depois. Importa nós fazermos a vontade de Deus. E ponto. Não tem outra circunstância, não tem outra maneira. E tudo aquilo que o Senhor quer que nós façamos é realmente nós agregarmos em nossas vidas a palavra. A palavra de Deus que vai trazer em nossas vidas a edificação. Aí nós temos tribulações. E às vezes nas tribulações nós temos a condição de ter um perigo. Ou ter uma circunstância que vai estar trazendo um temor muito grande. Aí você vê assim, mas eu vou ter que ir lá, naquele lugar. Aí você vai ter que fazer uma visita, não sei, um bairro bem ruim. Mas eu vou ter que ir lá, à noite, fazer uma visita lá. Querido, a palavra... Existe um perigo iminente na vida da gente. Todo dia existe um perigo. Todo dia. Todo. Mas na nossa vida, o que prevalece é aquilo que está com nós. Aí a pessoa fala assim, eu estou com medo. Medo é a condição de falta de fé. Quando nós temos fé em Cristo Jesus, nós não temos medo. O medo é uma condição que ocasiona a nossa mente. Quando o Senhor, na verdade, diz que Ele seria conosco todos os dias, o medo não pode participar de nossas vidas. Nós sabemos que há um perigo, mas o Senhor fala, ser valente, vai, eu estou contigo. Porque quando nós estamos diante do Senhor, nós precisamos prevalecer com o Senhor. E o que Ele pede para fazer, nós devemos fazer. E não simplesmente recuar. Mas a palavra nos mostra que nós precisamos a cada vez mais ter esse exercício da piedade. Às vezes é uma pessoa que precisa muito de algo. E às vezes nós recusamos de fazer algo simplesmente porque temos medo de algo. Quem é Cristo em nossas vidas? Quem é Jesus Cristo em nossas vidas? Às vezes nós decidimos pelo erro, por medo. Às vezes nós decidimos em condições de não fazer por medo de tal coisa. Mas o medo não pode fazer parte de quem está se colocando diante de Cristo. Porque Cristo é o nosso Salvador. E muitas pessoas, as pessoas falam assim, pastor, eu não gosto quando o senhor fala de morte. Querido, Paulo fala assim, não sou eu, a palavra de Deus fala. Se eu vivo, vivo para Cristo. Se eu morrer, é lucro. Porque estarei com Cristo. Agora, quando nós simplesmente começamos a viver sem a intenção de estar morando no céu, de estar junto ao reino de Deus, como que nós podemos se apresentar a Cristo querendo fazer a obra dele? Nós precisamos ter a vocação de poder fazer a obra de Cristo. E Cristo não tinha medo. Ele se entregou. Ele simplesmente se entregou nas mãos dos homens para poder realmente salvar a nossa vida. Até hoje,
Teve um momento que ele teve medo, sim, mas o Senhor falou: eu sou contigo. Chorou? Sim, ele naquele momento era humano, sabia que poderia muito machucá-lo. E às vezes nós estamos se machucando e não acreditando que Cristo pode nos sarar, não acreditando que Cristo pode realmente fazer a verdade em nossas vidas. E nossos dias estão a cada vez mais sendo acometidos de tristezas, porque a palavra de Deus, não estamos exercitando ela, não estamos meditando na palavra de Deus como se deveria exercitar. Precisamos praticar mais, porque nós somos propagadores do Evangelho, somos aqueles que temos que abrir a boca, somos aqueles que devemos ser testemunhas de Cristo aqui na terra, não ser temerosos com as coisas do mundo. E é isso que nós precisamos viver sem medo, ter temor, mas um temor a Deus, a Ele que prevalece em nossa vida, não as coisas do mundo. E a palavra, nós precisamos ser muito atentos a tudo que o Senhor quer de nós, porque os últimos dias estão chegando, as coisas estão se afinando para a volta do nosso Senhor. Eu creio que está muito próximo. E às vezes as pessoas começam a exercitar outras doutrinas, a doutrina que não é Jesus Cristo. E essas pessoas começam a exercitar outras doutrinas, a não ser Jesus Cristo, porque não houve alguém que conhecesse a palavra de Deus para poder falar para ela que aquilo seria algo errado. Não houve ainda pessoas para poder falar da verdade. E quando nós falamos a verdade, é Cristo em nossas vidas. Porque se nós lemos, se nós entendemos a palavra de Deus, se nós exercitamos a nossa piedade em Cristo Jesus, quando nós abrimos a boca, é o Espírito Santo. Você crê nisso? Amém. Porque quando nós começamos a exercitar a nossa piedade, começamos a exercitar a palavra de Deus, aquilo que nos exercita é santo, e aquilo que nós vamos falar deve ser santo e abençoar a vida das pessoas. Por isso que a palavra de Deus diz, querido, não tenha contendas na sua vida, não tenha murmurações, não tenha orgulho, não tenha as coisas que atrapalham a nossa vida com Cristo. Não comece a mentir, não tenha heresias na vida, não tenha condições, ligações com o inferno, porque ele não vai te aliançar com bênçãos, ele vai te aliançar com podridão, com coisas erradas, e vai ensinar só coisas erradas. E todas as vezes que nós queremos trabalhar com o Senhor, a buscar o ministério do Senhor, a fazer as coisas para Deus, nós precisamos ter uma aliança que se fala que não tem como quebrar. Porque a palavra diz, quando você pegar a mão no arado, não olhe para trás. Porque aí você vai tentar ver o mundo. E o Senhor, na hora que você põe a mão no arado, o Senhor mostra para você o caminho santo, o caminho verdadeiro, aquilo que Ele quer que você faça, aquilo que é realmente direcionado a Deus. Quando é para fazer as coisas de Deus, querido, às vezes podemos até falar assim, mas eu estou tão cansado. O Senhor te exercita a ser melhor, te capacita a ter forças, porque nós precisamos ter força. A força que vem em nós é de Deus, não é nossa. Porque quando nós inclinamos a nossa vida a ser realmente homens, mulheres de Deus, homens e mulheres que vão realmente à busca do Senhor, nós precisamos negar a nós mesmos e viver a Cristo, para que Ele reine em nossas vidas. Aí nossas vidas é inclinada ao reino de Deus. Aí você começa a abençoar, você começa a profetizar, você começa a falar as palavras que o Senhor quer, porque cada um de nós temos o talento de Cristo. Você tem o talento de Cristo na sua vida aí?
Põe a mão para a cabeça. Pai, em nome de Jesus, a Sua palavra nos ensina, Pai, que nós precisamos cada vez mais de Ti, Pai. E todos nós aqui, cada vez mais queremos ser ministro do Senhor. Queremos estar junto a Ti para poder a Sua palavra reinar em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor venha edificar, que venha transformar, que venha trazer concordância com o reino de Deus. Que a nossa vida seja somente contigo, Pai. E o poder da Sua palavra reine e possa, em nome de Jesus, fazer a diferença em nossas vidas. Amém? Deus tem muitas coisas para acontecer ainda em nossos dias. Deus tem muitas palavras para poder fazer com que nós possamos se exercitar na palavra. E cada dia mais, nós sabemos que, entendendo a palavra de Deus, nós vamos ser ungidos por Deus. Ungido é aquele que é separado por Deus, aquele que foi constituído para fazer a vontade de Deus. E todas as vezes que nós nos ungimos, nós estamos nos separando para Deus. Entenda. Às vezes isso, eu recebi um ensinamento que um bom tempo atrás, nós fazíamos de uma maneira errada. Não era nem pastor ainda. Mas eu pedia assim, eu comprava um carro e falava ao pastor, consagra esse carro. Até que um dia o pastor falou, viu, se eu consagrar esse carro não é mais seu. Eu vou consagrar ele para Deus. Então ele vai ser para Deus. Agora, se eu posso abençoá-lo, eu posso fazer com que ele possa ser santificado para ser usado por você. E todas as vezes que nós consagramos algo a Deus, pertence a Deus. Por isso que às vezes nós falamos assim, mas eu preciso consagrar tal coisa. Querido, se você consagrar um par de meia seu, aquele par de meia pertence a Deus. Então não cabe mais você vender, não cabe mais você decidir algo no lugar de Deus. A não ser que Deus fale para você, faça esse tipo de coisa. Como há um tempo atrás, a gente, naquela época nós condicionamos isso, e eu consegui dar uma oferta maior para uma irmã. E naquele lugar eu dei uma oferta e foi praticante da palavra de Deus, porque Deus mandou naquele momento entregar um valor muito grande para aquela pessoa. E eu entreguei, porque Deus orientou a mim e foi testificado para a pastora. Mas quando Deus é dono e você tenta tirar da mão de Deus e praticar a troca, ou vender, ou fazer tais coisas, Deus quer que volte aquilo que é dele. Porque às vezes nós entregamos as coisas consagradas a Deus para outros. Por isso que quando nós consagramos a nossa vida para Deus, a nossa vida não pertence mais a nós. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós não podemos depender mais da nossa vontade. Não dependemos mais das coisas nossas. Porque não é mais o Vanderlei que vive, mas sim Cristo que vive em mim. E aí todas as circunstâncias começam a ser de propriedade de Deus. Quando eu e a pastora fomos consagrados para pastores, não vivia mais nós, mas sim a Deus. Muitos hoje em trabalhos, não naturalmente, mas falam assim, não para pastor, não, para o patrão. Não vou fazer. O que acontece? Ou leva uma advertência muito grande ou é dispensado. Para Deus não dá para fazer isso. Não vou fazer não, Deus. Todo dia Deus cobra. Faz. E Ele vai colocando nós de uma maneira que nós temos que fazer. Senão nós não conseguimos andar.
Porque nós somos consagrados para Deus, para ser realmente homens, mulheres de Deus. Por isso que quando nós chamamos ao ministério, entenda, é para Deus, não é para trabalhar para o Vanderlei ou para a Sônia. Não para o pastor e nem para a pastora, é para trabalhar para Deus. E trabalhando para Deus não dá para falar não. Não dá. Porque Deus vai cobrar. Deus vai simplesmente exercitar a vontade dele. Porque nós somos separados, ungidos para fazer a vontade de Deus. E quando nós somos consagrados com óleo, é justamente como Abraão justamente foi colocado, ungido. Arão, Moisés, Josué, todos foram consagrados. E aí são separados para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo que Deus quer. E quando isso acontece, tudo aquilo que nós fazemos é da parte de Deus. Porque se fizermos alguma coisa errada, nós vamos ter que dar conta para Deus. Se ensinarmos alguma coisa da palavra da fé, é boa, é doutrina, que tem seguido as nossas vidas, nós devemos aprender da palavra e falar da palavra de Deus para outros. Se nós queremos realmente viver em Cristo, nós precisamos saber o que estamos falando e viver aquilo que nós falamos, para que o poder de Deus possa ser conosco. Entendeu? Glória a Deus. Eu vou agora ungir todos os que trabalham aqui nesse ministério. E depois, cada um vai ungir uma pessoa com óleo, para nós podermos terminar essa palavra. Chama, Júlio. Falta algumas, 3, né? Nós vamos fazer assim. Eu vou ungir cada pessoa de louvor, vou ungir os diáconos, as professoras e mais. Aqui é só. E eles, depois de ungidos, eles vão orar para cada um. E vamos estar orando aqui, para que cada um possa realmente receber de Deus. Entenda uma coisa. Todas as vezes que a autoridade de Deus é repassada, é Deus fazendo a mesma obra. É Deus fazendo aquilo que é necessário. É Deus multiplicando bênção na vida das pessoas. E o que nós precisamos é receber o poder de Deus da onde ele vem. Às vezes Deus pode usar uma pedra para fazer a obra dele. Então todas as vezes que Deus nos qualifica a ser realmente provenientes do reino de Deus, pense que é Deus fazendo isso. Amém? Glória a Deus. Sobe aqui, Ju. Um dedinho aí. Eu vou pedir para todos aqueles que trabalham comigo virem aqui na frente, porque depois nós vamos ungir eles e eles vão ungir cada um de vocês depois. Já tocou aí, meu filho? Vai tocar? Você que está no banco, comece a orar. Feche seus olhos e comece a orar a Deus, para que Deus possa realmente manifestar aquilo que é necessário. Eu pediria a vocês que estão aqui na frente, que vocês começassem a buscar a Deus. Se falam línguas estranhas, em línguas estranhas, comece a ter intimidade com o Senhor. Comece a ter a ligação com Deus. Porque mais o Senhor vai usar, o Senhor vai capacitar, o Senhor vai alinhar com o reino de Deus. E tudo que estiver